Olá, tudo bem? Tudo bom? Para você que acompanha o gauchinho.com, também o Sala 203. E hoje nós vamos conversar com uma empreendedora aqui de Serafina Correia, com uma experiência internacional. Nós vamos conversar com Amanda Bourdion. Em 2 minutinhos, fique ligado, a gente já volta. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou e nós, aqui da Uraunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui, você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conhecer um pouquinho da história da Amanda. A Amanda teve uma experiência internacional recentemente, está retornando para Serafina. Ela que é serafinense do coração, a gente vai saber um pouquinho mais da história da Amanda a partir de agora. Amanda, primeiramente gostaria de lhe agradecer por estar aqui, por dispor um pouquinho do teu tempo, por estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho da tua história. Seja bem-vindo ao Sala 203, seja bem-vindo ao gauchinho.com. Boa tarde. Boa tarde, Thales. É um prazer estar aqui, contar um pouco mais de mim, sobre a minha história, sobre os caminhos que eu trilhei e realmente serafinense de coração, né? Acho que vivi mais tempo nessa cidade do que em qualquer outro lugar. Me considero serafinense, mas não sou natural daqui, nasci em Salvador, na Bahia. Minha mãe também é baiana, meu pai é natural de Casca. E acabou que a gente veio parar aqui, né, pelo destino, pelos caminhos. E moro aqui há muito tempo, acredito que 20 anos. Bom, Amanda, vamos falar um pouquinho da tua história, tá? Quem é a Amanda, né? Antes de tudo, antes de nós falarmos que está empreendendo, retornou ao Brasil recentemente, está empreendendo, mas vamos lá, quem é a Amanda? Uma boa pergunta, né? Ótima pergunta. Como eu falei, sou natural da Bahia, fui criada aqui, tenho muito da cultura gaúcha, então eu me considero... Fala italiano anche ou não? Um pouquinho. Entendo mais do que falo, meus avós falam italiano, eu acabei aprendendo.
Mas fiz CTG um tempo, né? Tomo chimarrão. Então, vim pra cá muito nova, pro Rio Grande do Sul, com 1 ano e meio. Pra Serafina, eu acredito. Teria que confirmar com a minha mãe, com 4 anos, 5 anos, até antes, talvez. Morei aqui durante muito tempo. Estudei na Escola Agrícola de Serafina Correia, né? E lá me apaixonei por essa área, assim, por essa parte. Quando fui cursar o ensino médio, optei por ir para Bento Gonçalves, fazer na Federal, Técnico em agropecuária. técnica agropecuária. Tinha que fazer prova, hoje em dia não sei como é que tá, mas fiz prova, passei. Fui morar lá, meus pais ficaram aqui. E aí lá acho que começou minha vida adulta, sem ser adulta, de fato, eu tinha 15 anos, acabado de completar 15 anos. E lá começou a minha vida de fato, sabe? Morava sozinha, estudava em turno integral, assim como aqui em Serafina, sempre estudei de manhã e de tarde. E Foi a me formei tua primeira experiência morando longe dos pais. com 15 anos. E como é que foi essa experiência de sair de casa, do conforto da casa, para ir morar numa escola agrícola e, enfim, começar de fato ter as responsabilidades que em casa o pai faz isso, faz aquilo, né? Tá, o pai e a mãe fazem isso. Mas morar fora não tem ninguém para fazer isso. Assim, com 15 anos, eu acho que a maioria dos adolescentes, né, sonham com isso, talvez, Sair né? de casa. Sair de casa. E aí parece tudo muito perfeito, mas é desafiador, tá? Então, eu tava fazendo ensino médio, e além do ensino médio, eu tinha o técnico, então eu tinha em torno de 23 matérias para me dedicar e passar de ano. E eu chegava em casa, eu tinha louça para lavar, eu tinha roupa para lavar, e os meus colegas tinham que estudar. Então, eu lembro que era eu e mais 4 meninos, 5 meninos, se não me engano, de outras cidades. A escola não oferecia internato, então a gente morava por conta mesmo, em apartamentos, em repúblicas. E aí é a vida adulta mesmo, né? Tu tem, claro, as contas os pais pagam, né? Eu não tinha toda a responsabilidade ainda, acho que a maior, que a financeira, não era minha. Meus pais arcavam com isso. Mas serviço de casa, né? Responsabilidade. A confiança dos pais também, porque eu tenho certeza que não foi fácil para os meus pais terem confiado, né? E falar assim, não, vai, né? Morar sozinha com 15 anos. Vinha visitar eles semanalmente, quinzenalmente. Mas foi uma experiência que eu acho... Hoje eu vejo que me transformou, assim. Me transformou numa adulta funcional. Mas na época era muito legal, mas ao mesmo tempo era desafiador. E tu está fora de casa, né? Tu sai do conforto, tu tem aí uma realidade diferente, tu tem pessoas aí do teu lado que tu não conhecia, tu vai conhecendo aos poucos. É bem complexo, né? É bem complexo. Muito complexo. E aí tu gostou da agronomia, Gostei da parte do agro. do agro no geral, assim, pra ser bem honesta, tinha matérias que eu não me identificava muito, né? Mas eu me formei como técnica agropecuária e englobava muitas áreas na época e a gente tem que escolher no final do curso uma área para fazer um estágio e um relatório de conclusão de curso. Então, já começam responsabilidades parecidas com uma faculdade, na verdade, né? Tem que escrever um relatório, tem que fazer o estágio presencial, né? Cumprir as horas. Então, nisso, a gente já estava, todo mundo, não só os meus colegas, a gente já iniciou, de fato, numa vida de mais compromisso, né? De ter que procurar um estágio, de ter que trabalhar. A maioria dos estágios não são remunerados, né? E aí, dentro da agropecuária, tem vários viés, vários caminhos, né? A maioria das minhas colegas escolheram a área de floricultura, porque está dentro da agropecuária. E era uma opção que eu tinha, mas eu não me identificava muito com a floricultura, com a fruticultura, com essa parte da agropecuária. E aí tu foi fazer estágio com vaca de leite. Vaca de leite. Ninguém acreditava. Acho que só eu acreditava, até quando eu contei, assim, para meus colegas, né? A maioria das meninas, como eu falei, optou por algo que agradava mais elas, que era a parte da floricultura, fruticultura, e que eu não julgo, porque o meu estágio não foi, né, tão fácil quanto eu esperava, mas eu optei pelo gado leiteiro, né? Desde que começou a matéria na Escola Agrícola aqui de Serafina, a gente já tinha contato, já gostava bastante, mas eu gostava de um pouco de tudo, eu era criança, né? E aí, no ensino médio, eu vi que realmente eu gostava, me interessava muito mais pelas aulas de animais, independente de qual fosse, do que pela área de planta, por qualquer outra área, né? Mecanização, solos, enfim, grãos. Eu me interessava muito mais pela parte animal. Tu queria saber de lidar com animais, trabalhar com vaca de leite ou bovino de corte, enfim. Mas era a área que
te chamava a atenção. Me chamava a atenção. Até eu fiquei muito em dúvida na área de ovinos, né? Para lidar com ovelha ou para lidar com gado. E aí, nos finalmente, assim, do curso, eu tinha que escolher, né? Não podia escolher pelos dois. Gostaria. E aí, eu optei pela área do gado leiteiro. E é engraçado porque ninguém da minha família é dessa área. Eu não venho do agro. Tu não vem do interior. Não venho do interior, que eu acho que se eu tivesse vindo, eu teria me dado muito mais noção do que era, né? Porque tem gente que trilha os caminhos que já conhecem, que a família já tem bastante proximidade. Minha família é uma família da cidade, né? A minha família não tem propriedade, não são agricultores, não são pecuaristas, mas eu acho que isso nasceu dentro de mim de uma forma que eu não esperava. E eu posso dizer que deu certo. E aí tu fez estágio aqui em Serafina. Aqui em Serafina, hoje é Casa de Ilhoto. Tenho que visitar eles, não fui ainda. Mas na época não era, acho que era só fazenda de Ilhoto. Isso, hoje eles têm uma estrutura muito bacana, eles produzem dentro da propriedade, uma agroindústria eles têm lá, uma baita ideia, um baita projeto e parabéns, né, porque eles tiveram a coragem de investir. Não, com certeza, né? Eu fui estagiária lá e quando eu estava lá eles já tinham o projeto, né, da agroindústria. Isso, agroindústria, processamento de leite, Isso. enfim. Eu acompanho eles nas redes sociais, quero muito visitar, conhecer a nova, né, empresa, a nova fazenda, de fato. Mas fiz meu estágio lá, como eu falei, não foi fácil, mas pelo trabalho mesmo, né? Pensa, eu, menina da cidade, pode-se falar assim, tinha tido experiência na escola agrícola aqui de Serafina, mas o estágio é totalmente diferente, né? Então lá eu aprendi de fato o que é trabalhar na roça, né? Botar a mão na massa. Botar a mão na massa, ter comprometimento com o horário, foi minha primeira experiência profissional. Acordar cedo, bem cedo, por sinal. Então, eu tinha algumas vantagens que eu não precisava estar lá tão cedo. Então, eu pegava só a ordenha do meio-dia. Então, eu chegava por volta de 7 da manhã. E aí, fazia o que tinha que fazer, gostava muito. E aí, lá eu tive a certeza, porque eu já queria fazer um intercâmbio parecido, né? Fazer algo nessa área. Mas eu precisava de uma confirmação, porque pensa tu sair daqui pro outro lado do mundo para trabalhar uma coisa que tu nunca trabalhou. E aí, no estágio, eu tive a confirmação que eu gostava muito de fazer aquilo. Era difícil. Ordenhar a vaca. Quem faz isso todo dia há muitos anos e tem propriedade tem meu respeito, porque eu posso dizer que não é fácil, né? O leite não vem na caixinha, né? E não tem feriado, né? Não tem feriado, não tem esse final de semana, não tem chuva, não tem sol. Eu gosto de dizer que vaca não dá leite. Tem que tirar. Literalmente. Então, lá eu pude ver que por mais que fosse, né, trabalhoso, braçal por muitas vezes, né, e desafiador, eu gostava, né? Eu gostava, mesmo sendo difícil, eu gostava. E aí eu concluí meu estágio lá, defendi meu relatório de conclusão do curso, tirei acho que 9,5, 9,8, algo assim. E aí, na defesa do meu relatório, uma professora da minha banca perguntou, né, e se essas vacas fossem criadas a pasto, teria diferença? E eu não sabia essa resposta. Aí eu falei pra ela, olha, eu não sei, mas algum dia eu vou trabalhar no exterior com isso e eu vou saber a resposta. E aí eu já sabia, né, desde pequena, na verdade, desde quando eu tinha 11 anos, eu sabia que eu ia seguir nessa área no exterior, que eu queria ir. Mas eu precisava seguir algumas etapas, né, me formar no técnico, me formar no ensino médio, fazer o estágio, né, pra depois conseguir trilhar os caminhos que eu tinha planejado. E para residir no exterior, tu tens que saber falar uma outra língua. Exatamente. Né? Natural. Tu Natural. chega lá por línguas de sinais, né? Também, pode ser. Também, o Desde tradutor, que- às vezes, Mas tu precisa, pelo menos o básico. Bom dia, boa tarde, boa noite, tô com fome, tô com sede, algo assim tu tem que saber falar, né? Uhum. Mínimo, né? Mas como tu buscou conhecimento também na área de inglês, naturalmente, na área de idiomas, como é que Sim. foi, né, antes de decidir que tu queria morar fora? Eu gostaria de trabalhar com o agro lá fora. Fez o técnico, fez cursos ligados à área, fez estágio, Uhum. mas como é que entrou inglês na tua vida? Ou enfim, entrou idiomas na tua vida? Eu comecei a estudar inglês, eu tinha 7 anos de idade, né? Assim, as pessoas acham que não é importante colocar quando criança, mas é ali que começa, né? A janela de aprendizado. Porque Tá depois aberta. pega uma idade tipo a minha, assim, para tu começar a aprender a falar outra língua, não Mas é fácil. aprende, dá tempo. Mas
Tem que soar bastante. Então, com 7 anos, eu comecei a fazer inglês. E aí era aquele inglês de criança, né? Mas é ali que a gente aprende as primeiras palavras. E sempre gostei. E aí eu tive, posso dizer, sorte, que eu tinha facilidade em aprender. Então, fui estudando. Troquei algumas vezes de escola. Posteriormente, eu fui morar em Bento Gonçalves para fazer o técnico. E aí lá não tinha escola que eu estudava aqui, então me mudei para FISC, de Bento Gonçalves. Me readaptei ao método. E aí, eu digo que eu tenho sorte porque eu não estudava. Eu estudava na aula e eu não estudava em casa. Deveria, né? Mas eu tinha tanta facilidade que eu não via necessidade. Porque para mim era muito fácil, ao contrário de números, né? Números é complicado. Tu coloca números na minha frente e eu quase tenho um colapso nervoso, né? Porque para mim é difícil. Mas em contrapartida, a área de humanas, linguagens, acho que é, né? Para mim sempre foi muito fácil. Inglês, principalmente, o espanhol que eu tive também, português. Hoje eu acho que eu tô cometendo alguns erros de português hoje em dia, mas eu tenho que prestar atenção nisso. Mas enfim, tinha muita facilidade e acho que por isso que eu gostava, porque para mim era algo que não era estudar inglês, eu tinha prazer em aprender até hoje, né? É uma coisa que eu aprendo por gosto. Como eu falei, diferente de outras áreas, né? Matemática, química, física, eu acho que a última vez que eu vi foi no ensino médio, porque eu precisava. Então, junto com a formatura do ensino médio, eu tive a formatura no inglês. Depois de 10 anos estudando, quase 11, trilhei todo esse caminho, né? Comecei com 7, tu vai evoluindo nos livros, vai, né? Ganhando confiança, passando nas provas. Me formei com 18 anos, lá em Bento Gonçalves. Então, a minha formatura do ensino médio do inglês foi no mesmo ano. Passei na prova de proficiência internacional, que é exigido, né? E me formei em tudo junto, o pacote completo. Aí tu te formou em inglês, te formou em técnica, e aí resolveu buscar conhecimento fora do país. Ou ainda não? Tentei. O que acontece? Eu tinha que ter 19 anos para ir na época. E eu ainda tinha 18, né? Eu me formei na metade de 2019 e eu ainda tinha 18 anos, fazia 19 no final do ano. Então eu comecei já a tomar as providências que eu precisava para sair do país. No fim das contas, no final de 2019, eu retornei para Bento Gonçalves para trabalhar na FISC de lá, como secretária comercial, enfim. E aí como é que eu posso falar? Fui inserida nesse meio em outro quesito, né? Eu era aluna, voltei como Professora, e não era, colaboradora, enfim. colaboradora, não era professora ainda, colaboradora, mas eu gostava tanto que para mim foi algo que eu achei interessante. Mas o intercâmbio na área de gado de leite, em específico, ainda morava em mim, em algum lugar. No fim das contas, estava tudo pronto para eu ir em 2020, né? Documentação praticamente pronta. Pedi demissão do meu emprego de lá. Entreguei minha casa lá em Bento Gonçalves, entreguei a chave, voltei para cá para morar com os meus pais. Estava terminando a carteira de motorista, isso em fevereiro de 2020. E aí eu acredito que tu saibas que veio o que a pandemia. veio logo em seguida. E eu tinha pedido demissão, tinha entregado minha casa e estava pronta para ir, né? Com as malas literalmente a caminho já. Exato. E aí foi ter que recalcular a rota, né? Porque eu não tinha um plano B. Porque, como eu te falei, já era muito tempo que esse era meu plano. E ele era muito sólido na minha cabeça. Ele era algo que eu não dizia, eu quero ir. Eu vou, né? Então, isso foi um baque muito grande. Porque, como eu falei, eu não tinha um plano B. Se não der certo eu ir morar no exterior, se não der certo eu fazer esse intercâmbio na área da pecuária, né? O que eu vou fazer? Eu não tinha essa possibilidade na minha cabeça. E aí, quando a pandemia fechou, acho que ninguém imaginava que seria tanto tempo. Então, eu fiquei esperando. Quando abriu, eu vou. Porque a Nova Zelândia, já dando um spoiler, né? Que era o país que eu iria, fechou totalmente. Ninguém entrava, ninguém saía por meses. Depois, só a gente saía, ninguém entrava. E eu fiquei aqui. E aí, como é que foi esse momento? Né, de tu chegar... Não, a Nova Zelândia estava com passagem comprada, creio eu, já encaminhado, enfim. Como é que foi isso? Pá, e agora? Eu acho que posso estar sendo dramática, mas para uma adolescente de 19 anos, foi um dos momentos mais difíceis que eu tinha enfrentado até o momento, tá? Eu não tinha plano B, eu não tinha sequer um resquício de vontade de fazer outra coisa.
E aí, quando a gente é adolescente, digamos, né, jovem, tudo é o fim do mundo. E pra mim isso foi o fim do mundo, assim. Acho que os meus pais, em específico, porque era pandemia, né, nós estávamos dentro de casa, acho que eles lembram como eu fiquei, assim, desesperada. Porque, de fato, era aquilo, não tinha outra coisa. Eu passei em vestibulares na faculdade para veterinária, para zootecnia, na federal, na particular, eu não fui. Na federal e tu não foi. Não fui. Porque eu queria fazer o intercâmbio. Entende? Que era mais, né? As pessoas, ai meu Deus, quanto drama. Era só uma viagem. Pra mim não era. Então eu abri mão de outras coisas. Na minha vida girava em torno disso. Então, quando as fronteiras fecharam, quando a pandemia realmente foi declarada, acho que posso dizer assim, né? Eu não sabia o que fazer. Foi chorar em todo quarto. E aí, muita terapia, muita psicóloga, muita mentoria, muito tudo, muito minha mãe, meu padrasto, né? Eu falo meus pais, mas moro com meu padrasto, com a minha mãe e com meu irmãozinho, que já era nascido na época. Foi muito trabalho deles, em conjunto, com todos os outros profissionais, né? Pra botar na minha cabeça que eu tinha que começar a pensar num plano B e num C, talvez. Que o A já não O tá. A já não te pertencia mais, Exato. pelo menos naquele momento. Exato. Na realidade que o mundo estava enfrentando, né? Até eu entender que o meu problema talvez não era nada perante o que todo mundo estava enfrentando, foi difícil, porque como eu falei, né? Quando a gente é novo, tudo é o fim do mundo. Para mim foi o fim do mundo naquela época. Hoje eu vejo que poderia ter lidado de uma forma melhor, mas a maturidade também hoje é outra, né? Totalmente diferente. E a gente na pandemia amadureceu muito, né? Acho que todo Em mundo. todos os sentidos. Porque, principalmente, tá acostumado em casa, na correria do dia a dia, e aí tu chega e para. O tempo que tu tinha em casa era, às vezes, para dormir, quando se tinha, né? Pouco, né? Principalmente na correria que se vivia até então. Uhum. E aí tu se encontra em casa, fechado, não pode sair. Exatamente. Pouca experiência profissional, porque eu tinha acabado de me formar. Pouca paciência, né? Pra esperar. Que eu acho que nessa idade, pelo menos falando por mim, era tudo muito imediato, né? A gente quer sempre para ontem, né? A gente cai pra ontem. Então, foi exercido muitas virtudes nessa época, eu acredito, principalmente a paciência, porque eu não tinha data pra ir viajar. Eu tive que procurar um outro emprego, eu tive que, né, voltar a viver novamente uma vida normal, digamos, porque eu não tinha previsão, né? Realmente eu estava com as malas praticamente prontas, porque eu vim de Bento Gonçalves pra cá, na intenção de ficar 2 meses, no máximo. Até organizar todo o passaporte, enfim. Isso, passaporte já tinha tirado, né? Já tava pronta, era O só passaporte não, o visto, o desculpa. visto, isso, o visto. O que tava faltando era o visto. Eu posso falhar nas datas, mas se eu não me engano, 17 de março eu enviei os documentos do meu visto, que deu uma correria. Bom, o Paulo Gilioto. Nossa, incomodei ele por causa de uma carta de referência, ia lá, ele assinava, porque eu precisava das referências pra ir, né? Eu fiz estágio lá, então, profissionalmente, ele era a referência que eu tinha, né? Meus professores de ensino médio também, que fizeram carta, e naquela época já tinha, né? Enfim, naquela época, 6 anos atrás, já era muito fácil, né? Mas eu tive um curto período pra providenciar tudo. Tipo assim, menos de uma semana. Hoje, teria, sei lá, 2 meses pra fazer o processo. Corri atrás, deu tudo certo, traduzi tudo que eu precisava traduzir, mandei dia 17 de março de 2020 os documentos. Dia 18 de março, lá em Bento, a gente recebeu um ofício da prefeitura que a gente tinha que fechar a escola. Eu já tinha pedido demissão. Eu tava fazendo o aviso prévio, né? Cumprindo o aviso prévio. E aí, depois disso, o que aconteceu, né? Acho que foi só piorando, digamos, né? Desde o primeiro dia. E aí, como é que foi? Se tu procurou um novo emprego aqui, Serafina, algo... Então, acho que no começo da pandemia todos estavam perdidos, né? Imagina desempregado. Desempregado Piorou um pouquinho. sem nenhum plano, né? Nenhuma perspectiva. E aí aconteceu que aí a Fisc de Bento me recontratou para eu trabalhar remotamente daqui, algumas horas por semana. Lá eu já tinha iniciado como monitora de algumas turmas, não tinha experiência como professora de fato, mas como monitora, como auxiliar de sala. E aí eu fiquei trabalhando online com eles, né? Um pouquinho da parte do comercial, um pouquinho da parte, bem pouquinho da parte pedagógica, um pouquinho auxiliando no marketing, onde eu conseguia, eu tava. E aí
antes do início do segundo semestre de aulas, a Física de Serafina me chamou, porque acho que 1 ano antes eu tinha deixado um currículo aqui. E a Física de Serafina entrou em contato comigo, a Luísa Marrone, posso citar porque ela é minha Com amiga. certeza. Entrou em contato comigo, tava precisando de professora, e eu fui muito honesta com ela. Assim, eu me formei em inglês, não sou professora de inglês, porque de fato eu não era, né? Mas tenho interesse, né? E eu acho que eu nunca disse não para um emprego que eu, né, pudesse pegar. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas eu, né, tava trabalhando online, mas eu queria mais um emprego porque eu não trabalhava turno integral, né? E, consequentemente, o salário também era proporcional, natural. Exatamente. E aí, né, conversando com ela, fiz um teste de avaliação. Eu fico super nervosa para testes, né? Inclusive, eu tô nervosa hoje também, mas... A gente quase não percebeu, né? Antes de nós começarmos a é. gravar, e agora? Não percebemos nada, né? Bem tranquilo. Fiz um teste, fiquei super nervosa, fui super mal no teste. E aí, como é que ela vai contratar uma professora que foi mal no teste de inglês, né? E aí, até eu mandei mensagem sobre isso pra ela. No passado, a gente conversou que eu vim pra cá visitar. E aí, a Luísa me mandou assim: Amanda, teu teste ficou abaixo do que eu esperava. Mas eu vejo muito potencial em ti, ela me disse. Eu vejo o potencial que tu pode ser uma boa professora. E eu acredito que vai dar certo, mas a gente vai ter que, né, readaptar algumas coisas. Então, eu fui dar aula pra criança, em vez de dar aula pra adulto, né? Fui realmente iniciar. E ela falou: se tu aceitar, eu te ensino do zero, como sou uma professora, né? A gente revisa vários conteúdos e vamos trabalhar nisso. Eu falei: vamos, né? E aí começou a minha jornada. Aí, depois de um tempo, eu acabei saindo de Bento, né? Porque aí voltou presencial, eu não conseguia mais voltar pra lá. E aí eu comecei, de fato, uma jornada mais sólida aqui em Serafina no segundo semestre de 2020, com bastante aula online ainda, né? Porque não podia abrir a escola. Era um pouco híbrido, um pouco Isso. online, um pouco presencial, estava bem complexo, né? Bem complexo, ainda mais para quem estava começando na área, né? Então, era algo que eu estava me desafiando, né? E eu achava que podia dar certo, mas na época era um desafio para mim, né? Para todo mundo na pandemia. Mas olhando pro meu individual, eu estava começando numa profissão nova. Então, de fato, ser professora de inglês começou no segundo semestre de 2020, quando a Luísa me deu a oportunidade e falou: vamos investir nisso, né? Eu vejo potencial, dá para explorar mais as suas habilidades e eu acredito. E eu, né, se ela estava acreditando em mim, eu tinha que acreditar em mim também. Falei: então, Bora. Bora. E aí tu ingressou na FISC, começou a atuar como professora, mas não esqueceu do teu sonho. Ele tava, eu digo, adormecido, mas tava ali, sabe? Era algo que eu, com o passar do tempo, eu entendi que era paciência. Eu ia ter que esperar. Porque nesse tempo todas as fronteiras ainda estavam fechadas, né? Não teve uma brecha, não teve um resquício de chance, né, de viajar. E aí eu aceitei, né, depois de muito trabalho psicológico e mental, que eu ia ter que ter mais paciência, esperar, recalcular a rota de fato, né? Então, o meu plano B foi acontecendo sem eu ter planejado ele, que foi a sala de aula em inglês. E aí tu ficou, né, o tempo passou, e aí surgiu novamente a oportunidade. Surgiu novamente. Como é que surgiu essa oportunidade? Tu tinha um desejo, lógico, tu procurou, mas como é que tu chegou até essa oportunidade de trabalhar fora do país e principalmente com gado leiteiro, que também é bem difícil tu encontrar pessoas que vão buscar isso fora do país. Bem específico, né? Exato. Não é porque qualquer normalmente, eu vou fazer um intercâmbio, né, para estudar inglês. Para estudar inglês, para aprimorar, ou numa área, normalmente são advogados, economistas, administradores que vão, né, fazer intercâmbio. Mas intercâmbio, eu vou te falar, pessoalmente não tinha escutado ainda alguém que saiu do Brasil para fazer intercâmbio com um gado leiteiro fora do país. Isso... Não fui eu que inaugurei essa modalidade. Temos 2 serafinenses lá já, que são meus amigos também. Mas realmente não é falado, né? Inclusive, quando eu ia fazer o intercâmbio, tem um amigo da família que fez a ponte ali, enfim, mas era uma agência de São Paulo, né? Uma agência bem grande de São Paulo. Em 2020 era para eu ir, eu acabei fazendo contato com uma fazenda de lá, de brasileiros também, que precisavam de uma pessoa e eu estava certa para ir lá trabalhar com eles, né? Já estava tudo certo.
As fronteiras da Nova Zelândia demoraram muito para abrir. Quando eu falo muito, foi muito. Em 2022, mais precisamente em maio, eles abriram as fronteiras. E aí, eu já tava pronta, né? Brincando, tô brincando. Eu não tava pronta, mas Tava eu... lá na porta, abriu a fronteira, foi tava com entrando. a mochilinha. Mas aí, quando eu vi... Porque eu já tinha, não perdido as esperanças, mas entendido que ia demorar muito tempo, né? Eu já tinha aceitado que era algo pro futuro. E como tava sendo muito produtivo na escola, eu tava aprendendo muito, tava me desenvolvendo muito também, já tinha mais horas de aula, já tinha mais turmas, já tava imersa, né? Eu acho que nesse mundo. Eu acabei deixando de fato adormecer, né? Assim, um dia eu vou, talvez não é agora, talvez não sei, né? E aí em 2022, quando abriram as fronteiras, eu entrei em contato novamente com o pessoal que eu estava falando lá em 2019, 2022. Oi, tudo bem? As fronteiras abriram, vocês precisam de funcionários, né? Precisa de alguém para trabalhar, e eles precisavam. E aí isso foi, acredito que metade de 2022. No final de 2022, em outubro, a gente começou o processo. Em dezembro eu estava lá. Passou o final de ano 2022 na Nova Zelândia. Cheguei no Natal. Natal chegou. Saí daqui dia 24. E por conta do fuso horário, eu cheguei lá dia 26, né? Lá são 16 horas a mais. Agora estão 15 por conta do horário de verão, mas não são 16 horas a mais. E como é que foi chegar no Natal, né, chegar pós-Natal, na Nova Zelândia, um país novo, diferente e principalmente indo residir, morar, trabalhar no interior, com gado leiteiro, botando a mão na massa, literalmente trabalhando árduo, suado, né? Como é que é isso? Como é que foi isso? Então, eu digo que o meu visto saiu numa semana, na outra eu tava embarcando, né? Foi tudo muito rápido. Então, eu não tive tempo de viver as emoções de fato aqui, porque realmente não tinha tempo. Tinha que fazer mudança, tinha que fazer tudo, né? E eu dava aula na FISC e na Rainha da Paz, na época. Então, foi bem corrido, mas eu tava indo, né? Custe o que custasse, eu tava indo. Minha mudança ficou para meus pais fazerem, do apartamento que eu morava. Uma loucura. Mas a partir do momento que eu cheguei lá, a vida real de lá começou, né? Porque a gente sonha, 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 sonha. E quando chega, começa de fato o sonho, né? Que é a realidade do momento. Então, cheguei no Natal. Os aeroportos, uma loucura, né? Então a gente sai daqui para São Paulo, de São Paulo para o Chile, do Chile para Nova Zelândia. E aí deu 2 dias que eu cheguei, eu tava trabalhando já, né? E aí nunca tinha morado no interior. Nunca tinha morado na zona rural. Fui pra zona rural. Já tinha trabalhado com vaca, como eu falei, no estágio. Mas aí, de fato, era um trabalho, né? Não era um estágio, era trabalho. No começo foi difícil. Não vou mentir, foi difícil. Porque, que nem a gente falou, vaca não tem feriado, vaca não sabe se tá frio, se tá calor. Não tem sábado, domingo. Feriado, Natal, Ano Novo, Páscoa. Tá lá. Ela tá lá e tu tem que fazer. Tá lá. Estar lá fazendo o teu trabalho. Exato. Então, a primeira mudança foi que aqui em Serafina eu começava a trabalhar mais tarde de manhã, em torno de 9 horas da manhã, e trabalhava até as 10 horas da noite, às vezes 7 horas da noite, com algumas folgas durante o dia. E era uma rotina mais noturna, né? Chegava em casa 10 horas, né? Até jantar, tomar banho, se organizar para outro 11 dia. horas, tranquilo. Meia-noite, talvez, né? Tu Pra pode dormir. até dormir mais tarde, tu pode acordar até um pouquinho mais tarde, que tu, né, começa às 9 horas. Beleza, tranquilo. Exato. E aí eu costumava dizer que eu era uma pessoa noturna, mas aí eu descobri que é porque eu não tinha experimentado outra rotina ainda. De fato, eu era uma pessoa noturna, porque eu vivia isso, né? Às vezes eu dormia 1, 2 da manhã quando precisava, né? Corrigindo prova, quem é professor sabe que não termina nunca, né? Aí quando termina, tu inventa de fazer um artesanato com as crianças, e daí tu quer inovar. E aí lá não. Teve a inversão de horários, né? 4 da manhã eu estava acordando para ir ordenhar. 13h50, 4 horas, 4h10. Pra terminar de trabalhar às 5 da tarde e dormir 8 horas da noite, 8h30. E aí eu descobri que eu gosto. Não amo, adoro, mas eu gosto de estar mais disposta de manhã. Descobri que talvez eu seja uma pessoa, né, matinal, que fala? Matinal. E aí essa foi a primeira mudança drástica, né, de horários. Então,
Tu não pode dormir meia-noite, porque 4 horas tu tem que estar já de pé, né? E 100% ligado. É tua responsabilidade. É o teu trabalho que tá tocando a fazenda naquela hora, porque é só tu, né? Não acorda todo mundo junto, todos juntos felizes para ordenhar, né? Cada um desempenha uma função. Quando eu era a primeira a buscar lote e a ordenhar, era apenas eu. Então eu tinha, claro, eu tive treinamento nos primeiros dias, né? Óbvio. Mas posteriormente era minha responsabilidade que as coisas ocorressem bem, né? E tu tem que estar acordado, tem que estar ligado. Não basta estar acordado, tem que estar bem ligado. E aí começou o teu trabalho lá na Nova Zelândia, numa propriedade rural, trabalhando numa fazenda com gado leiteiro. Exato. Nesse momento, quando tu teve o choque de realidade, conhecer o interior de fato, pensou em desistir em algum momento? Ah, pensei. Morar no interior não foi Empecilho. um empecilho e não foi ruim. Hoje, inclusive, o dia que eu tiver a oportunidade de voltar a morar no interior, eu gostaria. Me adaptei muito bem. Com o silêncio, com a calma. Mas o trabalho em si, a rotina, a dinâmica é muito diferente, né? Eu trabalhava no ar-condicionado aqui, sentada, na maioria das vezes, claro, professora, né? Mas no conforto. E lá, assim, sem reclamar, porque lá se usa quadriciclo, né? Ou motocicleta para Se deslocar? trabalhar, para se deslocar. Então lá a gente tinha quadriciclo. É um conforto enorme, né? Mas faça chuva, faça sol, tu está lá. Então eu saí de uma mudança, foi uma mudança meio drástica, né? Trabalhar no conforto, passar maquiagem para ir trabalhar, se arrumar, trabalhar no ar-condicionado, tomar um cafezinho quando quer, conversar com os alunos, dar aula, conversar com os pais, para um ambiente desconfortável, né? Para mim, de primeiro momento. Então foi difícil. Pensei em desistir inúmeras vezes, né? Assim, pensava e já passava a ideia, mas pensava, né? Porque acho que quando fica difícil, né? Acho que é talvez automático. Pensar, nossa, o que que eu fiz com a minha vida, né? Tava tão bem lá. Tava tão tranquilo, por que queria vir para cá? Inventar, né? Inventar moda que falam. Mas Poderia isso, ter feito um curso na Universidade Federal, né? né? Tá mais tranquilo. Tinha começado a cursar letras aqui no Brasil, né? Por conta da escola de inglês. Podia ter terminado minha faculdade de letras, né? Então vem todas as possibilidades na cabeça do que eu podia ter feito ao invés de ter ido pra lá. Mas logo passava, porque eu tinha sonhado muito com aquilo. Eu tava realizando. Tava difícil, tava. Mas eu tinha realizado, sabe? Mas uma coisa que eu sempre falo, sempre falei pra quem me pede, né? Talvez conselhos ou pede como é que é. Eu não saí do Brasil pra procurar algo. Ai, não sou feliz no Brasil, quero ir pra lá porque quero ser feliz. Ou, enfim, qualquer coisa. Eu já era muito feliz, já era realizada com a profissão que eu tinha encontrado aqui, que era de professora. Mas eu precisava ir pra lá. Eu precisava ter essa experiência. Eu não precisava que alguém me contasse como era. Ou me dissesse vai ser assim, vai ser daquele jeito, vai ser ruim, vai ser bom. Eu precisava ir. E aí tu foi, teve o choque de realidade, teve o trabalho. Quanto tempo tu ficou não só na Nova Zelândia, né? Tu ficou também um tempo pelo mundo, né? Mas na Nova Zelândia em específico, quanto tempo tu ficou? Quando eu fui, meu visto era para 3 anos, né? Ao todo, as viagens que eu fiz foi dentro desse tempo. Então, eu vou contabilizar. Foram 2 anos e 6 meses em Nova Zelândia, né? Meu visto terminaria agora no Natal desse ano. Mais específico, né? Que eu fui no Natal, termino no Natal desse ano. Mas foram 2 anos e meio, né? Com um visto válido lá. E aí tu aproveitou depois para andar pelo mundo. Mas vamos falar ainda do trabalho em Nova Zelândia, Certo. porque eu acho que é interessante, até me chamou a atenção. E como é que é o trabalho lá? A diferença do trabalho na Nova Zelândia e aqui no Brasil, Comparando a área. comparando a área. Como eu fiz estágio, né? E aí eu tinha uma noção já muito boa, né? Do que era tudo. E aí eu cheguei lá, eu percebi que eu só sabia o que era vaca, na verdade. Porque são tecnologias diferentes, são manejos diferentes, rotinas diferentes. Então, por mais que tenha muito mais animais lá, a gente trabalha de forma eficaz, eu posso dizer assim.
Não Uma sei se... rotina diferente, ou Uma mais rotina organizada, ou não. Eu acho que as tecnologias facilitam a gente a trabalhar da forma certa. Não vou dizer eficaz, mas da forma certa. Otimizar, sabe? Então, eu cheguei lá, ordenhar, eu sabia, né? Já tinha feito isso, mas aí era um sistema diferente. Aqui eu ordenhava na espinha de peixe, que chama, né? Que talvez eu possa... Pode falar né, como é que funciona spin peixe, enfim. A espinha de peixe, eu não vou me lembrar de certos nomes, mas as vacas ficam enfileiradas assim, né? E tem Enfileiradas. uma vala no meio que a gente fica no meio ordenhando. Tu vai lá e coloca Isso, tu caminha e vai colocando, né? Isso, As as teteiras. teteiras que chamam que é uma máquina de tirar leite para alguns, né? Isso. E aí eu sabia ordenhar desse modo. Funciona super. Lá também tem esse modo, mas em vez de 4 ou 6 lugares de vacas, tem 50 lá, né? Porque é maior escala. Mas as duas fazendas que eu trabalhei lá são na plataforma rotatória. Então tu não caminha. É um carrossel. Que as vacas giram por ti. Então, tipo, tu Como é que eu coloca, posso explicar? tipo, tu fica aqui no centro e aí ao redor tá rodando como se fosse uma esteira, algo assim, Isso, é um uma carrossel. plataforma. Sabe o Isso. carrossel de criança? Certo. Tu fica parado na entrada das vacas e esse carrossel gira por ti. Então, por aqui, pela entrada, elas entram na vaga delas, né? Tu coloca a teteira e ela dá toda a volta pelo carrossel e na saída ela sai e volta pro pasto. Aí tu só tira e ela sai. Sai automático na maioria dos casos. Nas fazendas que tem automatizado, que é o mais ideal, digamos, o recolhimento é automático e aí não tem o pré-dipping Que aqui é feito. Lá tem só o pós. E a contagem de células somáticas é bem menor do que aqui. Porque elas são criadas a pasto, né? Não é confinamento. Então ela sai e aí elas retornam pro pasto. Pro pasto. E aí faz a rotina lá. É feita quantas vezes por dia? Varia de fazenda para fazenda. Nas fazendas que eu trabalhei eram 2 vezes por dia. Então, assim, Manhã e à noite. Manhã e à tarde. Manhã e tarde. 5h30 da manhã e 1h30 da tarde. 1h30 da tarde. Uhum. Não 5h30 da tarde, que nem aqui. Não. Algumas fazendas têm dinâmicas diferentes. Algumas fazendas ordenham entre 14 e 16 horas de intervalo. Depende de da dinâmica de cada fazenda. No meu caso, trabalhei em 2 fazendas, 5h30 da manhã e 1h30 da tarde. Então, 1h30 da tarde, teoricamente, 4, 3 da tarde, vocês estavam liberados, 3, 4 da tarde. É liberado de modo de dizer. Isso, da ordenha. Isso, 3. Dá para se dizer 1 hora para cada lote, digamos que a gente divide em lote, né? Então, 1 hora no máximo, nos períodos mais que a produção não está tão alta, até menos tempo, 45 minutos por lote, cada lote, digamos, 300 e poucas vacas. 13h15, 13h20, 13h30 no máximo, termina a ordenha, limpa o barracão e vai fazer o que tem que fazer, né? Você tem que alimentar vacas, tem que alimentar bezerro em certas épocas do ano, mas é mais rapidinho, assim, o sistema de ordenha. É um pouco mais, imagina, era 1.000 e quantas vacas vocês tinham lá? A primeira fazenda que eu trabalhei, 1.500 vacas divididas em 2 barracões, que a gente chama. Então, 700 em uma e 800 em outra. E aí, nesses 2 barracões, a gente dividia em 2 lotes. Então, são 2 pessoas que ordenham, né? Na segunda fazenda que eu tava, era metade das vacas, 750, talvez, 700 e alguma coisa. E aí, 2 pessoas ordenham. Uma pessoa ordenha o primeiro lote, que é aquela que vai 4 e pouco da manhã, e a outra ordenha o segundo lote. Que daí é aquela que vai à tarde. Os 2 vão à tarde também. À tarde, sempre os 2. Isso. Mas o primeiro lote da manhã é uma pessoa só. Uhum, e o segundo também. O segundo também. É uma pessoa por lote. Porque como é automatizado, digamos, não robotizado, como é aqui, né? Algumas fazendas. Lá também tem, mas esse sistema mais... mais robótico, talvez, não está funcionando ainda 100% lá ou não foi adotado? Tem uma questão cultural? Assim, para ser bem honesta, esse ano eu participei de uma feira lá e aí tinha o fornecedor da ordenha robotizada. Se eu não me engano, um amigo nosso comentou que conversou especificamente sobre isso, né? E são em torno de 26 fazendas na Ilha Sul, lá da Nova Zelândia, que tem a robotizada.
Eu não sei te dizer se vale a pena ou não, mas a fazenda tem bastante demanda de trabalho. Então, acaba que a mesma pessoa que ordenha consegue fazer outras coisas. Então, quem sabe um dia seja adotado por mais produtores, né? Mas agora, nesse momento, a mão de obra, né? O ser humano ainda está em alta, bastante em alta na pecuária lá. E como é que funciona? Para quem quer trabalhar lá, é rentável, não é rentável? Como é que faz para ir trabalhar lá? Porque também não é, tem alguns que vão lá e ficam lá, Para né? sempre. Para sempre. Mas também tem aquelas pessoas que vão por um período. Vai ter o exemplo. Como é que funciona? E quem quiser também já vamos aproveitar, que é uma empresa que tu aproveitar falar um pouquinho, né? Então, é rentável, Thales, isso, né, eu acredito que, eu posso dizer que é rentável, mas também depende de cada pessoa, né, como tu falou, tem gente que vai pra lá e fica a vida inteira, né, e não quer saber de voltar pro Brasil. Desde o momento que eu pisei lá, eu sabia que um dia eu ia voltar, né, eu nunca... Quando me perguntavam, tu vai morar lá pra sempre? Uma vez eu falava que sim, quando eu era mais nova, né, sim, vou morar lá pra sempre, quem quiser que vá me visitar. Depois eu já mudei de ideia, e aí antes de ir, eu lembro que me perguntaram, e eu falei, o quanto Deus permitir. Né? Eu vou. Se der para renovar visto e eu quiser, eu renovo. Senão eu volto antes. Eu não tinha, assim, um prazo. E lá também oscilou bastante. Quero ficar, não quero. Quero ficar mais tempo. Quero ir embora agora. Né? Mas hoje existem diversas formas de intercâmbio convencional. Intercâmbio agrícola, que é algo pouco falado. E eu acho que é uma pena ser pouco falado. Porque é uma oportunidade, principalmente para nossa região, onde tem muitas famílias, né, que vivem da pecuária, né? Do gado de leite. Não só do gado de leite, mas da parte agrícola, né? Para os jovens mesmo dessas famílias, ou para quem, como eu, não vem de família agrícola rural, que tem essa vontade, né? Então, hoje tem um intercâmbio, que inclusive eu tenho uma agência de intercâmbio, se tu me permite. Com certeza. Já vamos falar um pouquinho sobre a tua agência, que também tu criaste essa agência. Sim. Por que tu criou e também qual que é o objetivo, como é que funciona. Vamos falar, esclarecer bem. Tá, certo. Hoje eu tenho a Agro Connection, que o nome já diz, é uma conexão do agro, porque eu acho que isso tem que trabalhar junto hoje, né? A conexão que a gente tem com o mundo todo. Hoje, com o celular, tu se comunica com quem está do outro lado do mundo, né? Com a agropecuária, né? Com a parte agrícola, com a parte rural. E eu acho que o intercâmbio é uma oportunidade para quem quer ir morar para sempre, para quem o pai é produtor, quer ir lá passar um tempo, aprender e voltar a implementar na fazenda da família, fazer melhorias. Para quem, não sei, tinha propriedade, fechou, quer ir lá para aprender, para abrir a propriedade do zero nos modelos lá, que no Brasil já tem fazendas no modelo da Nova Zelândia. Eu sei que tem uma na Bahia, divisa Bahia e Minas Gerais, talvez? Provavelmente. Eu aqui no Brasil, geografia eu faltei algumas aulas. Como eu te falei, eu sou mais das linguagens. Então, é uma oportunidade para diversas áreas, né? Ou até mesmo um veterinário que quer aprimorar o currículo, né? Com uma experiência profissional, né? Internacional. Exatamente. Então, pensando nisso, né? Nos anos anteriores, desde que eu cheguei lá, eu via muita gente chegando sem suporte, meio perdido, comprava o intercâmbio e não tinha o suporte necessário. E aí, eu ajudava os conhecidos, né? Fazia papel de amiga, podemos falar assim, ajudava no que precisava, mas eu comecei a ver muitas deficiências nessa área, assim, faltas nessa área, né? Do intercâmbio agrícola. Tem agências que vendem, mas e o pós-venda? E cuidar do teu intercambista no exterior? E eu sempre tive em mente que eu teria que escolher entre umas das duas áreas, né? Ou eu ia para o inglês, para a sala de aula, ou eu iria para o agro. E eu não queria ter que fazer essa escolha. Eu não queria ter que escolher entre uma das duas, porque eu gostava muito dos dois. E aí, ano passado, depois de já auxiliar amigos, conhecidos, até desconhecidos às vezes, né? Dar dica, enfim. Eu pensei, eu tenho como unir essas duas coisas, né? Eu vou abrir uma agência de intercâmbio e eu vou fazer o que eu já faço, mas aí eu vou fazer pela minha empresa, né? Poder tomar conta de tudo, de fato. Poder pegar na mão do intercambista no Brasil, em Serafina Correia, que seja, né? E deixar ele na Nova Zelândia e lá na Nova Zelândia continuar segurando a mão dele, né? Orientando. Até me acompanhando, fazendo esse acompanhamento, até questões de algumas dúvidas, como tu já esteve lá, tu sabe auxiliar, sabe resolver?
Exatamente. Então, em fevereiro desse ano, o projeto saiu de fato do papel, né? Onde eu pude realmente colocar em prática o que eu estava planejando e começar a divulgar a agência de intercâmbio de fato. Eu tinha em mente que eu ia demorar muito para conseguir o primeiro intercambista. E, na verdade, essa semana já chegou um casal lá na Nova Zelândia. Eles já fizeram o intercâmbio na Nova Zelândia com outra agência, que não deu suporte algum. E agora quiseram retornar, né? E retornaram comigo. É um prazer, eles são meus amigos, inclusive. E aí um casal que tá lá, inclusive o intercâmbio pode ser feito em duplas, pode ser feito sozinho. Chegaram lá na última segunda-feira, fez uma semana ontem, e estão em outra fazenda, trabalhando com vacas de leite novamente. E daqui a um tempo tem mais gente indo. Inclusive de Serafina, talvez. Inclusive serafinenses. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais da tua empresa, quais são os teus canais, quais são os teus contatos, enfim, vamos falar um pouquinho da tua empresa. Tá? Sobre a AgroConnection. Exato. Depois a gente fala da outra. Agora vamos finalizar esse assunto. Então, a AgroConnection, eu tenho o Instagram dela. Para ser bem honesta, ele tá nascendo agora, né? Assim como a empresa nasceu, acho que lá atrás, quando eu estava auxiliando algumas pessoas. Mas, de fato, né, o CNPJ da empresa, o nome da empresa, o Instagram da empresa, nasceu faz pouco tempo. O Insta eu estou construindo ele, já tem postagens. Já posto lá. Na biografia do Instagram tem um formulário para as pessoas já preencherem. Eu já consegui fazer uma lista, né, de quem se encaixa nos requisitos, quem não se encaixa. E aí o contato é todo comigo, né? A agência é minha e eu sou a agência, eu falo. E eu faço todo o acompanhamento do zero mesmo. E eu acho que é importante explicar para as pessoas o que é o intercâmbio agrícola, o que se faz no intercâmbio agrícola, que é um intercâmbio de trabalho, não é intercâmbio de estudo. E não é ir lá para passear, né? Não é. Lá Acho para que isso trabalhar, é importante. de fato. É trabalho. Então, passear, estudar, aproveitar é uma consequência, né? O objetivo principal é, de fato, o trabalho. Ele fornece um visto de trabalho. Então, tu está indo para trabalhar. Então, é um momento que tu tem que pensar. Quer ir para lá para trabalhar? Ok. Inclusive, tu vai receber por isso um valor considerável, mas tem que ir lá para trabalhar, não para passear. Exato. Mas vamos mudar de assunto. Claro. Vamos falar sobre o teu segundo empreendimento. Né? Nessa tua retomada para a Serafina Correia, também está retornando e empreendendo. Não só na área, né, que tu está de agência, né, levando as pessoas, mostrando outras realidades, mas também agora proporcionando a jovens, adultos, aprender não só mais um outro idioma, mas também novas profissões. Vamos falar um pouquinho também do teu segundo investimento? Eu costumo falar que a FISC, né? É a filha mais velha. A filha que dá mais trabalho, demanda mais atenção também. E aí, de certa forma, eu consigo conectar um pouco os dois, né? Por conta do inglês. Quem quer morar fora, obrigatoriamente, eu já falei contigo antes, mas o inglês deixou de ser um diferencial no currículo. Ele passou a ser um pré-requisito para muitas coisas. Então, hoje, acho que eu posso falar que eu sou proprietária da FISC Serafina Correia e diretora, desde o início desse ano. A FISC, ela não é só uma escola de idiomas, ela é um centro de ensino. Então, foi-se o tempo que era apenas o inglês e espanhol, como fala a música da FISC, né? Que tem o jingle, que é do inglês e espanhol. Hoje a gente tem outros cursos que englobam diversas áreas. E tô chegando, né? Aqui em Serafina, retornei por conta de vários motivos, mas um deles foi a FISC, foi poder me dedicar mais para isso, dar uma atenção especial para isso. E quem quiser conhecer a FISC Serafina, vocês estão com matrículas abertas? Não. Quem não conhece metodologia, que é interessante também, antes de decidir, vou fazer um curso de inglês, espanhol, enfim, de idiomas ou, né, outras ações que a FISC tem, é interessante ir lá, conhecer a estrutura, conhecer a metodologia. Quem quiser conhecer um pouquinho, né, como é que funciona, com quem fala, contatos, também o Instagram, não sei se é pelo Instagram, mas enfim, como é que é os canais para as pessoas chegarem até a FISC, conhecer e aí optarem por fazer, e também qual que é o diferencial da FISC? Claro.
Estamos com matrículas abertas, a gente tem um método diferente que a gente chama de personalizado. Então, para adolescentes e adultos, as matrículas estão abertas o ano inteiro. Para crianças, a gente tem o início dos semestres, né? Começo do ano, e agora, na metade do ano, começa um novo semestre. Então, estamos fazendo matrículas também para agora o segundo semestre. A FISC aqui na Avenida Miguel Socol, então, mais fácil de achar. É difícil não achar em Serafina, né? Exatamente, né? Então, a gente está aqui do lado da Colombo, entre a Colombo e a Star Modas, no segundo andar. Podem me procurar, Amanda Bordignon. As meninas também estão lá para atender vocês. A gente tem um Instagram, FISC Serafina Correia. No Instagram tem contato do WhatsApp, e-mail, enfim, por onde preferir entrar em contato. Mas eu recomendo fortemente que venha até a escola. A escola está linda, reformada. Eu tive a oportunidade de conhecer a matriz da FISC, a fundação que a gente vai lá em São Paulo. E a nossa escola foi elogiada pela arquiteta da matriz de todas as FISCs do Brasil, pela, enfim, né, que foi projetado dentro dela, que inclusive foi a Maria Antônia Servieri que projetou. E a escola tá impecável, né, assim, modéstia à parte falando, mas eu já comprei ela assim, não foi ideia minha de fato, já comprei ela assim, e eu recomendo que tanto pais que querem colocar os filhos lá, como adolescentes, adultos que querem estudar, visitem a escola, porque vocês vão ver o diferencial na estrutura. A gente tem o diferencial no método também. Mas a nossa escola tem esse diferencial da estrutura que faz o aprendizado ser diferente. E vocês também não têm só idiomas, né? Vocês também têm outros cursos, né? Podemos falar um pouquinho sobre os demais? Aqui em Serafina, hoje nós temos o inglês, o espanhol e a robótica infantil em prática. Os outros não vou citá-los porque é um projeto para o futuro, mas, como eu falei, a FISC deixou de ser idiomas e passou a ser um centro de ensino. Então, a gente tem diversos outros cursos, né, que a gente pode ter. E o meu projeto é implementar. Então, né, sem citar o que eu quero fazer, mas citando o que a FISC do Brasil oferece, nós temos, além da robótica infantil, empreendedorismo jovem, curso profissionalizante, informática, curso de francês, italiano, e são, enfim, diversas áreas, né, que eu acho que tem muito potencial em Serafina para ser explorado. Tem um campo ótimo, um campo bom e, com certeza, trazendo oportunidades boas, cada vez mais vai crescer e vai se desenvolver e vai fluir cada vez mais. Exato, eu voltei para Serafina faz 10 dias, mentira, voltei para o Brasil faz 10 dias, para Serafina faz 4 dias que eu tô aqui. E eu pude ver o quanto cresceu, né? Eu vim visitar a Serafina ano passado, há 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses atrás. E Serafina não para de crescer, de desenvolver, né? De, enfim, ter oportunidades. E eu acho que a gente está acompanhando isso, de fato, né? Com o crescimento da escola, acompanhando o crescimento da sociedade e da comunidade. Com certeza. Amanda, eu gostaria de te agradecer também, né, pela lembrancinha que tu nos trouxe aqui. A gente te agradece muito pela lembrança e muito obrigado por estar aqui conversando conosco, compartilhando um pouquinho da tua história, um pouquinho da tua trajetória e sucesso para ti, sucesso para a FISC, sucesso para todos os envolvidos no trabalho e também nessas duas empresas que tu criaste. Parabéns pela iniciativa de empreender. Muito obrigada, Thales. Eu que agradeço a oportunidade. Assisto vários episódios daqui. E foi um prazer estar aqui, né? E, enfim, espero que vocês gostem do presente. Com certeza. Muito legal. Muito obrigado pela lembrança. Esse aqui, com certeza, é bem-vindo. Essa foi a campanha desse ano da FISC Nacional, né? Presentear os alunos com um copo Stanley. E quem quiser também, que fizer matrícula, também está concorrendo, ganhando. A gente como é que funciona? Ganha, né? No começo do ano, quem estava fazendo a matrícula estava ganhando. Agora a gente tem poucas unidades, porque a campanha se encerrou de fato, mas a gente ainda tem alguns para os próximos que decidirem investir no seu futuro. No seu futuro. Então, ainda tem unidades. Quem quer ganhar um desses, tá? Se quiser, pode ir lá na FISC que faz o Thales já garantiu 2 aqui. Muito obrigado. Mas é isso. Muito obrigada, Thales. Muito obrigado a você, Amanda. Muito obrigado a você pela audiência. A gente vai encerrando Sala 203 por aqui e a gente volta amanhã.